uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Quando você vai incutindo na sociedade as mentiras, e vai falando que isso é uma verdade, uma hora isso se torna verdade para as pessoas. Eu posso ter um pensamento diferente, mas eu te respeitar tá acima de qualquer coisa. E a religião, no fundo, não é para privar a pessoa a virar aquele servo oprimido, mas sim uma verdadeira pessoa livre, que ela não é escravo dos desejos dela. Para mim, luxo é sinônimo de atenção. Olá, pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio e esse mais que especial, porque eu estou aqui com Miha Gamerman, que é meu amigo querido. Eu quero desde já agradecer por ter aceito o convite para a gente falar algo tão especial para mim. Muito, muito obrigada, Miha. Obrigado por me ter aqui. Nossa, muito honrado. E a honra é toda minha. A gente falar sobre empreendedorismo, falar um pouco de história, falar de quando a gente toma nossos cafés que demoram horas, né? Que eu adoro conversar com você. Seja bem-vinda ao Luxo Concreto, Miha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com todo mundo que vai assistir. Sim. E para começar, quem não conhece o Miha, conta um pouquinho da sua história, Miha. Então, eu nasci no mundo artístico. Sou conhecido como Moré Miha. Moré em hebraico significa professor. Desde jovem, adorei ensinar. Estar no mercado de educação. Mercado, eu nem chamo mercado porque, para mim, isso aqui está muito acima de ser um mercado, né? Tem que ser uma vocação que você ama. A educação. A educação nunca foi uma forma de ganhar dinheiro. Sim. Não existe professor rico. Mas você tem que amar o que você faz. Então, eu sou conhecido como Moré Miha, sempre gostei de ensinar a Torá, a Bíblia, por intermédio de vídeos. E também sou cantor, então eu mesclo um pouco também a educação com a música. No meu canal de YouTube tem muita música autoral, músicas também já conhecidas no meio judaico. E eu mesclo as imagens de educação com música, porque eu acho que é uma combinação perfeita para entrar na vida das crianças. Que demais, Miha, que demais. E para o mundo empreendedor, como que você vê hoje, né? Você tem a parte da marmoraria e você estava olhando aqui a mesa, eu acho incrível, demais essa mesa. Né? Lindo, lindo. E como que é você mesclar tudo isso? É difícil, né? Porque eu acho que o artista normalmente não consegue ser um bom empresário. De gestão. Precisa, na parte de gestão, né? Até pode ser um bom empresário, mas sempre vai precisar alguém por trás que vai saber cuidar, né? E eu sou vítima disso também. Porque eu sou um empresário, mas acaba apanhando do mundo empresarial, que é muito agressivo. Sim. E o artista, nessa hora, ele é um pouco mais para trás. Mas eu tenho um pé também no mundo empresarial com a marmoraria. Eu amo a pedra. A pedra também é arte para mim. Sim. E eu comecei isso quando eu fiz a reforma da minha casa, né? Olha. Contratei arquitetos, mas eu comecei a gostar tanto. Falei, sabe o que? Eu vou fazer sozinho. Olha. E por causa disso, eu entrei no mundo das pedras. É maravilhoso, mas é difícil demais. Eu lembro de uma conversa que nós tivemos. Eu fiz a minha tese de doutorado, né? Como a religião influenciou no direito. E eu fiz 2 anos de teologia. E o quanto eu respeito a cultura judaica, eu estudei muito a cultura judaica, eu estudei Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, eu estive no Museu do Holocausto em Israel mais de uma vez. Eu sempre falo que o meu lugar no mundo, dos 63 países que eu conheço, meu lugar no mundo fora o Brasil é Israel. Meu primeiro lugar, porque o Brasil eu nasci aqui, então eu abençoo. Mas o primeiro lugar de país, eu sempre falo assim, quando eu conheço um novo país, meus seguidores falam, Sofia, que mudou o top 5? Nunca vai mudar o top 1, que é Israel, para mim, porque a experiência que você tem lá, para mim, o ser humano, todos deveriam ter a experiência de conhecer Israel, a história, de ir no Museu do Holocausto, de entender o que aconteceu de fato com a história, porque quando eu fui e eu tive na parte que tem as crianças, né, que são as vigas quebradas, né, as vidas interrompidas, foi o que me chocou demais, de você olhar e ver o que são 2 milhões de luzes reunidos de pessoas, de crianças que não estavam mais ali, falando o nome delas. Eu lembro da cena, a primeira vez que eu entrei, o quanto isso te engrandece como ser humano.
o quanto você olha problemas assim, você fala, nossa, isso daqui não é nada, né? Então, eu lembro quando a gente conversou sobre isso, e quanto para mim é especial a cultura judaica. Na minha rede social, eu não falo sobre política, nem sobre religião, nem nada polêmico, mas esse canal aberto para mim, ele é muito importante, e eu falo que eu não falo sobre isso, porque eu ser doutoranda de um assunto desse, quando estourou a guerra, quando tudo aconteceu, meus seguidores falaram, e agora, Sofia, você não vai se posicionar com relação a isso? E eu precisei me posicionar por respeito a Israel, e eu acredito muito que quem abençoa Israel, né, bíblico, é abençoado, então eu abençoo Israel. Eu contribuo há 18 anos no Amigos de Sião, que são os sobreviventes de guerra, né, um museu que há lá, e aí eu faço isso porque eu falo, nossa, alguém abençoando a minha vida todos os dias, né, por eu abençoar pessoas que foram refugiados de guerra, sobreviventes da guerra. E há 18 anos eu faço isso. Uau. E eu tenho muito carinho e muito respeito. Então, para mim, é uma honra dobrada ter você aqui. Que lindo. Para falar sobre isso. Dá para ver até do jeito como você se emociona quando você fala isso, dá para ver do coração. Israel. Sim, sim. E quando alguém fala assim para mim, Sofia, eu falo, não, vamos explicar, mas a gente precisa de algumas horas para eu dizer por que é Israel, né? E ter você aqui é magnífico. Gente, só para o pessoal saber, Israel, eu acho que o estado de São Paulo deve ser 20 vezes maior que Israel. Sim. Nós estamos falando de um país pequeno que você faz de carro, ele ponta a ponta, de avião você cruza ele em 1 hora e pouco. Sim. E ele é um país que mexe com o mundo todo, né? Tanto no sentido que você está falando de política, polêmico, tudo tal, mas as high-tech saem de lá. Sim. Ciência. Sim. Muita sabedoria. Eu brinco que 98% dos prêmios Nobel é de lá, né? E 2% é a bancada, eu brinco, tipo, né? Porque acaba sendo, é muita tecnologia, líderes de Estado. Mas queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com Israel. Como que é tudo isso, assim, para você, do que está acontecendo, da sua família, essa terceira geração de sobreviventes da guerra, né? E eu vejo que muitas pessoas falam muitas coisas por ignorância. Por não saber, não ensina-se essa matéria aqui na escola, no Brasil, né? E muitas coisas, quando eu estive em Israel e quando eu fui estudar, quanta atrocidade o que aconteceu na Segunda Guerra. Porque a gente fala em 6 milhões de judeus mortos, executados, mas quantos milhões? Mais de 40 milhões a Segunda Guerra ceifou, né? Então, é uma atrocidade enorme. Eu posso falar como neto de sobreviventes e também como um morador. Eu morei em Israel, por 3 me formei em Israel como profissional da circuncisão, né? Nós judeus, no 8º dia o bebê nasce e a gente corta a pele do prepúcio. Sim. E eu sou profissional da circuncisão, né? Então eu realizo a cirurgia para bebês. Então eu viajo pelo Brasil todo e durante o período que eu estava me formando, morei em Israel por 3 anos. Então eu posso dizer muito bem... Tel Aviv? Morei em Jerusalém. Jerusalém. E morei naquela época de intifada, quando tinha aquelas famosas homens-bomba que explodiam ônibus. Eu acho que muitas dessas coisas, dessas notícias nem chegam nas mídias aqui. Mas Israel é um país que, dia a dia, sofre com terrorismo. Sim. Então, quando estoura uma guerra e sai na mídia, as pessoas falam, Israel reagiu, tudo tal, mas já vem de um... tempo. Mas todas as vezes que eu estive em Israel, eu senti um país muito seguro. O exército na rua é muito seguro. Você está mais seguro lá, pode ter certeza. Mais seguro. As pessoas me perguntam, mas você não tem medo? Eu tenho medo de estar aqui. Andar nas ruas de São Paulo, gente, é muito mais perigoso do que você na Israel. Sim. Quero dizer que eu estava alguns meses atrás em Israel, eu visitei a rave, onde foi a rave. Tava dando para ouvir bombas, explosões, tiros, porque... O exército estava operando lá dentro e eu me sentia totalmente seguro. Israel é um país seguro. Sim. O que aconteceu 7 de outubro precisa ser apurado. Acho que nem chegamos nessa época ainda nós estamos numa fase de querer sair dessa violência que está acontecendo, recuperar os reféns e tudo mais. Acho que depois vai ser apurado. Com certeza houve um erro, uma falha na nossa segurança, mas dia a dia você se sente seguro lá. Sim, eu posso dizer por mim, que sou totalmente, assim, turista, né, de todos os que eu estive em Israel, muito seguro. Eu falo, gente, esse é um país seguro e é um país muito novo, né?
toda a formação dele, que as pessoas não entendem, é que ali no meio, onde está o templo, né, muçulmano, ali é uma coisa tão complexa das pessoas entenderem. E eu estive lá no templo, né, nas ruínas do Templo de Salomão, eu desci, frequentei tudo. Sim, incrível, sim. né? Porque Jerusalém é uma cidade em cima de cidade. Sim. Ela foi construída várias vezes em cima dela Porque mesma. as guerras foram, né, soterrando. Então, mas tem muita história. Cada vez que você vai descendo, você vai vendo a tonalidade das paredes vão mudando, porque são mais anos. Sim. E é incrível, é a capital das 3 religiões. Sim. Quer dizer, você vai lá e você vê, todo mundo pode ser o que quiser. Em Israel, um país Sim. que você quer ser muçulmano, você é, judeu, você é, cristão, você é. Diferente dos 20 e poucos países em volta de Israel, Sim. que querem engolir Israel, que lá ou você é o que eles extremistas. São, ou você não cabe lá dentro. Sim. Não, e é um fato, né? Em Israel tem o Museu da Bíblia, tem a parte cristã, tem a parte católica, abraça muitas culturas mesmo religiosas, né? Uhum. E eu me sinto assim, Israel para mim é o meu lugar especial no mundo, eu falo. E todo mundo, gente, para você que está nos assistindo, se tiver uma oportunidade, conheça Israel. Com certeza. Me leva que eu te levo. Nossa, seria incrível ir com você para você explicar no seu olhar. Eu acho incrível isso. A minha amiga, ela é judia, é a Riva, e quando eu vou para lá, ela mora lá, ela que é a minha guia, né? Porque eu gosto de olhar com um olhar mesmo histórico, né? Sim, do que aconteceu, de como foi, é tão importante, né? E nessa jornada, como que você vê, Mirra, tudo que está acontecendo, posicionamento do Trump, posicionamento aqui do Brasil? Eu sei que é um tema político e polêmico, mas é muito importante ver o seu ponto de vista, que você estuda tanto sobre isso. Para mim é preocupante o que a gente vê lá, né? Nesse momento nós queremos os reféns. A gente precisa devolver as pessoas para suas famílias, mas eu não vejo uma solução de 2 estados como eu via antes de 7 de outubro. Se alguém me perguntasse, antes de 7 de outubro, Mirra, você vê uma solução de 2 estados? Eu acho que a maioria dos judeus vão dizer sim, porque ninguém é contra palestinos terem um pedaço de terra, mas fica muito difícil, depois do que aconteceu, dia 7 de outubro, de acreditar que 2 estados é a solução. Quando você vê, né, o manual, não sei como eles chamam isso, do Hamas, eles pregam a destruição do Estado de Israel, a morte dos judeus. Então, 2 estados nunca vai ser suficiente. Lá em 47, quando foi falado na partilha, né, que 55% ia ficar para os judeus, 45% para eles não aceitaram. Eu não acho que também seria diferente se fosse o contrário, 45% para os judeus. Eles acham que os judeus estão tomando o espaço deles, os judeus não têm que ter espaço. Se eles quiserem morar, eles morem aqui como estrangeiros. E a gente não enxerga assim. Além de ser bíblico que aquela terra pertence aos judeus, Sim. Judeus também moraram ao longo dos milênios lá, independente se aquela terra foi nossa ou não, quer dizer, não existia um Estado, sempre judeus moraram lá, independente de se foi mais que palestinos ou menos que palestinos. E nós queremos viver em paz. Qualquer judeu vai falar para você, eu quero viver em paz. Já eles tem uma grande parcela de pessoas extremistas que falam não... Porque o problema não são os palestinos, são os extremos, né? São os extremos. E eles não são poucos, Sofia, que eu acho que as pessoas não sabem. São 1,3 bilhões de muçulmanos no mundo. Tá? 1,3 bilhões. Nós, judeus, somos 15 milhões de judeus no mundo. Somos um número menor do que o número antes da guerra. Nós éramos 18 milhões... Foram dizimados 6 milhões de judeus. Viramos 12 milhões de judeus. Agora nós estamos em 14, 15 milhões de judeus no mundo. Nós somos 0,2% da população. Eles são 1,3 bilhões de pessoas. Eles são 1/4, 1/5 de toda a população mundial. E estima-se que eles são 300 a 400 milhões extremistas no mundo, tá? No mundo. O que não é pouco. Não. Então, não dá para dizer quantos palestinos que vivem naquela região lá são ou não são extremistas, mas eles elegeram o Hamas. Eles têm o Hamas como governo deles, eles elegeram aquilo. E o Hamas prega a destruição do Estado de Israel por completo. Como dá para sentar numa mesa de negociação e falar, você fica aqui, eu fico aqui? Não dá. Não dá. Lembrando que essas pessoas
que atacaram Israel dia 7 de outubro eram funcionários dos meus irmãos. Todos esses Ishuvim, que a gente chama em hebraico, esses bairros, esses pequenos condomínios que tem lá, que eu até visitei também, a gente chama de Haklaim, eles trabalhavam na terra, eles ajudavam os judeus. E por isso, no dia 7 de outubro, eles já conheciam tudo. Quando eles entraram, eles já sabiam o caminho das pedras, para que região ir. E por isso foi muito fácil para eles sequestrar pessoas. Então, nós oferecemos para eles empregos. Árabes em Israel têm todos os benefícios, seguro de saúde e tudo tal. Árabes têm direito a ter uma cadeira no Congresso. Sim. Eles podem ser médicos, advogados. Então, quem mais do que os judeus querem a paz? E o mundo não mostra isso. Assim, aqui você abre as mídias... Israel ataca, mas Israel nunca vai atacar, né? Você sabe, nosso exército é chamado IDF, Israel Defense Force. Nós somos uma forças de defesa. Sim. Atacou a gente, vamos defender. Temos lá reféns, vamos atacar até onde a gente achar esses reféns. Sim. Israel nunca vai tomar o primeiro passo e falar, não, agora eu vou conquistar mais terras. Nunca foi assim na história de Israel. Israel conquistou terras, é verdade. Sim. Mas sempre depois que nos atacaram. E essas informações não vêm a público. As pessoas não entendem isso. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estive no Museu do Holocausto é a parte onde mostra que a mídia ela era muito manipulada por Hitler, né? Tem um pedaço lá no Museu do Holocausto, em que tem as TVs que mostram as propagandas, né, que passavam na Segunda Guerra, e que aquilo me impactou tanto. E a cena não sai da minha cabeça quando eu falo sobre isso, porque estava lá os judeus nos campos de concentração como uma propaganda daquilo sendo bom. De mostrando o judeu com os pijamas listrados, com aqueles uniformes, com a estrela, mas como se eles estivessem felizes num campo de concentração onde estavam matando os judeus. E eu olhei aquilo e eu falei, olha como que a manipulação hoje, né, de todo tipo de mídia acontecia no passado numa escala tão grande para a destruição. Então, eu vejo que a não informação correta continua igual. Sabe quem fez Hitler? Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, falava: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Quando você vai incutindo na sociedade as mentiras, e vai falando que isso é uma verdade, uma hora isso se torna verdade para as pessoas. E é assim que nasce um holocausto. Precisa muitas vezes ir colocando na mídia. Sim, e mostra isso no comecinho, né? Acabou a Primeira Guerra e começou. A culpa foi do judeu que patrocinou a Primeira Guerra. Os judeus com cara de rato, os judeus são um rato, os judeus são um câncer da sociedade. E as pessoas vão falando, olha, tá vendo, eles estão estragando a nossa sociedade, eles estragam o comércio e tudo tal, até chegar o momento de fazer uma solução final. Nenhuma solução final começa da noite para o dia. Sim. Hitler escutou muitos nãos para se tornar um Hitler. Ele falava em bares. Era um artista. Assim, vai começando, vai gritando e vai colocando as coisas, as pessoas vai dominando. Ele tinha um poder na fala muito forte de persuadir, né? E aí, de pouco em pouco, ano vai passando, as pessoas vão comprando essa ideia. E aí já nem vê mais o problema, né? Nem vê. A pessoa está no campo de concentração, nem enxerga mais o problema. E está acontecendo isso, de outras proporções, é claro, eu nunca comparo. Mas pessoas hoje não veem, elas entendem, elas tentam até justificar porque aconteceu o 7 de outubro. Não, afinal, eles são oprimidos, eles não têm terra. E o que falaram de tudo lá, que Palestina é uma prisão a céu aberto, falavam de tudo, para as pessoas acharem que, olha, eles são coitados, dá para justificar, é uma resistência de um povo que quer se libertar e tudo tal. E não é bem assim. Não. Eles viviam lá normalmente, eles tinham que passar por um cerco, né? Tem um cerco que divide Israel lá da faixa de Gaza, mas eles podiam vir trabalhar. Lá dentro eles podiam andar do jeito que eles queriam, mas a maioria do dinheiro que entrou lá foi utilizado para o terror. Nós estamos falando de mais de 500 quilômetros de túneis, eu acho que é 5 vezes o metrô de São Paulo. Depois dá uma pesquisada. Sério? 500 quilômetros de túneis
que se conectam entre si para fazer o quê? Para passagem de armamentos, esconder armas que passam debaixo de hospitais e de mesquitas, de escolas. E você pode ver, eles lançam foguetes de escolas, porque eles sabem que Israel, na hora de atacar, não vai atacar crianças. Então, a sociedade lá vira um escudo humano. É assim que a gente chama isso. Escudo humano. A sociedade deles é o escudo humano. Eles se protegem dentro do civil. Eles se protegem na escola. Na escola, na mesquita. Israel não pode atacar a mesquita, é religioso. Hospital. Quando Israel entrou lá no hospital, viu debaixo dos hospitais túneis com armamentos. Poxa, aqui é um lugar onde se cuida dos doentes. Sim. Então, é uma guerra que você fala assim... Nossa. Eu acho que nós perdemos a guerra. Porque para nós, cada vida que a gente perde é um mundo inteiro. Uhum. A gente não faz essa coisa, você perdeu 2, eu 3, você 4 ou 5. Não, para nós, cada vida é tudo. A Argentina tem reféns que a gente não sabe o paradeiro deles. São quantos? Acho que ainda tem mais de 50 reféns, atualmente, né, até hoje que a gente está falando, que ainda estão numa fase de negociação com o Hamas, né, voltaram alguns agora. Recentemente, a gente ouviu a trágica história da família Bibas, que os bebês foram sequestrados junto com a mãe e fizeram lá todo um teatro para devolver em caixão a mãe com os bebês, né? Isso eu não sei, não mostraram quase na mídia no Brasil, mas nas nossas mídias devolver os bebês junto com a mãe em caixões separados e fazer um show em cima de um palco. Para cada refém que eles devolviam, eles davam um diploma, parabéns, você está sendo devolvido, como se você está sendo premiado. É uma coisa assim, Mas que loucura que é nojento, viu? É uma coisa assim... Louca. É uma coisa assim, você está ganhando um diploma e aí você tem que fazer tchauzinho para todos os palestinos, tchau, tchau, tchau. Aí eles eram entregues para a Cruz Vermelha, que é uma organização que intermediava entre Israel e os palestinos, aí voltava para cá. Mas aí a pessoa tinha que passar por uma... E eles falavam, faz showzinho, fica feliz, mostra que está muito feliz e tudo tal. E todo mundo, obrigado por tudo. Tá na internet, gente. Vocês podem ver, dá para ver no YouTube. Obrigado por tudo, quase me mataram. Obrigado, com um quadrozinho de homenagem, com presentinho, sacolinha do Hamas. Nossa. Vivendo 1 ano e 3, 4 meses debaixo do túnel em condições precárias, sem ver direito à luz do sol, sem comida, sem tomar banho. As mulheres foram estupradas. Assim, é um absurdo. É um absurdo. E quanto dessas informações chegaram aqui? Quase nada. Quase nada, quase nada. Eu vejo tudo isso, né, gente? Eu falo muito sobre o luxo, a forma como nós tratamos o outro, a forma do respeito, a forma como é importante, como você vê, o respeito com a outra pessoa. E isso, para mim, o quanto que fere tanta coisa, né? Você ferir, você pode ter um pensamento, uma ideologia. Eu posso ter um pensamento diferente, mas eu te respeitar está acima de qualquer coisa. Eu respeitar o meu está acima de tudo. Então, eu respeito as suas decisões e opiniões. Então, eu vejo que a diferença, quando nós estamos numa mesa com pessoas que pensam completamente diferentes, o respeito, ele precisa imperar, independente de opinião. E eu vejo que isso é uma forma muito ignorante mesmo de lidar, sabe? Muito fora. O fundamentalismo, em nenhuma religião, nenhuma cultura dá certo. O que é o fundamentalismo? Aí eu estou fundamentado nos meus princípios e tudo tal. Mas se você se fundamenta nos seus princípios e esbarra em outros, então o que adianta? Nada. Isso que eu acho, tudo que é extremo não é bom. Na linha, o Maimônides, que foi um grande sábio que viveu século XII, sabe, o espanhol, escreveu muitos livros de filosofia, medicina, sobre a Bíblia. Ele era um grande legislador. Ele escreveu um livro chamado Shmoná Prakim Laramam, os 8 capítulos de Maimônides, onde ele escreve que o ser humano tem que buscar a vida toda o caminho do meio. Nunca seja muito pão duro, nem muito esbanjador, nem procure sempre muita riqueza, nem se contente em ser paupérrimo. O caminho do meio, do bom senso, sempre dá certo. Nada que é extremista dá certo. E nos dias de hoje a gente está vendo, todo mundo que vai para um caminho muito extremo não consegue conversar com a sociedade.
ele não vai conversar com a sociedade. Não consegue. E eu, como professor, né, que eu dou aula em escolas, dou aula em vídeos, e hoje eu estou lidando com uma juventude muito diferente do que era há 15 anos atrás, quando eu também era professor há 15 anos atrás. A gente tem que saber lidar. Eles estão vindo com uma cabeça muito contaminada pelo mundo contemporâneo, e a gente tem que saber como responder para eles, né? Nunca de uma forma muito agressiva, mas ao mesmo tempo mostrando os valores. E acontece pandemia no meio do caminho, que antecipa tudo, né? As pessoas ficam muito mais imediatistas, né? Eu tive recente em Miami, que eu fui fazer um estudo lá, a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. As pessoas mudaram muito. Tanto que hoje até as relações das pessoas são impactadas na forma como elas consomem. Pode ver, quebrou o celular, a pessoa quer jogar fora, ela não quer consertar mais. E assim isso transfere nas relações. Né? É uma coisa, o quanto que o mundo ele está mudando e o quanto a pessoa ela tem que ter esse conhecimento para ela ser centrada e pautada, senão ela entra num looping, né? Olha, você vai hoje num restaurante, né? Você pode entrar num restaurante, vai estar todo mundo assim, na mesma mesa. Vai estar todo mundo assim. Eu me coloco, eu tô junto. Eu também faço esse erro. Eu confesso, mas é uma realidade triste, né? Porque as pessoas estão uma na frente do outro. As pessoas não sabem mais se relacionar. Elas vão sempre pro dedinho. Imagine, as crianças, essa nova geração nasceu nisso. Sim. Assim, nas escolas judaicas, estão proibido por completo celular, assim. Por exemplo, meus filhos estudam em centros talmúdicos nos Estados Unidos. Lá, nem celular daqueles Nokia antigo deixam eles ter. Então, eles têm um telefone fixo no quarto que podem ligar para o pai e mãe, mas eles não têm acesso a nenhum eletrônico. Nenhum, porque eles acreditam. Se a gente quer aproveitar essa juventude, esses jovens que não têm ainda toda a responsabilidade que tem um adulto, com família, com os seus... Quantos anos eles têm? Eu tenho um de 18 e um de 20. Eles não têm acesso a qualquer eletrônico. Eles ligam de telefones fixos do quarto para falar com os pais. O dia inteiro eles estão num campus gigantesco, tamanho de quarteirões, e eles moram com os rabinos, com as famílias lá. E eles estudam o dia todo, porque lá a filosofia é o seguinte: como a gente vai tirar o máximo de um jovem, adolescente? Que eles estão numa fase boa para aprender. Qual é a melhor fase para aprender, se não quando você é um jovem adolescente? Se a gente vai dar para eles o celular, não vamos dar para uma arma. Como é que eles vão conseguir se dedicar aos estudos? O celular tira a nossa atenção. Eu tenho certeza... Total. Eu estudo toda hora a Bíblia, mas eu acho que eu já perdi muito a qualidade de estudo que eu já tive no passado. Com o celular. Por causa do celular. Com certeza. Nossa, eu não conhecia essa escola. Que interessante. Eu estudei lá, meu pai estudou lá e meu avô estudou lá. Nós vamos de 4 gerações estudou no mesmo colégio. É como se fosse uma universidade talmúdica, de estudos talmúdicos, aprofundamento na Bíblia. Que incrível. Incrível. Nossa, que demais. E às vezes eu visito lá e tem rabinos sobreviventes. Ainda tem rabinos sobreviventes do Holocausto. Então, é uma experiência enorme poder sentar com uma pessoa dessa e levar ensinamentos, né? Sim, muito, muito. Recente, né, eu estive em Singapura e eu falei isso algumas vezes porque eu fui contratada, eu sou conselheira lá da maior construtora, e tinha uma mesa de executivos só homens. E, ninguém mexia no celular. Eu dei meu treinamento 9 horas durante 5 dias, ninguém mexia no celular. Não tinha nenhum celular nem na mesa. Uau, mas isso é respeito, né? A pessoa está falando. Isso daí, eu me senti muito respeitada, e a pessoa ela realmente está presente. E os estudos mostram, cada vez que você olha para o celular, para você voltar a atenção, demora 15 a 20 minutos. Você imagina quantas vezes você olha no celular para você voltar a atenção no que você estava falando? Perde o foco. Perde totalmente. Então, isso que você está falando é um fato. E eu me senti muito especial. Eu falei isso até em treinamentos, palestras que eu fiz. Pessoal, ações pequenas, deixa o celular um pouco. E aquilo foi, para mim, uma escola. Porque eu vi que a gente consegue sobreviver. Porque, né, eu, quando criança, também não tinha celular. E como é importante a gente se policiar do que é emergente, do que é urgente, do que pode esperar.
E o que é mais importante é isso aqui. Você está com a pessoa aqui agora. Então, depois você pega, depois você responde. Né? Não vai acabar o mundo. E isso foi muito fundamental de entender. Sofia, mas você estava lá dando um treinamento e tal. Alto executivo. Todo mundo tinha tudo para resolver, para fazer, mas sabem fazer gestão, sabem fazer presença. E, muito importante, os asiáticos, eles têm uma alta performance incrível. Mas olha o comportamento. Eles estavam presentes, com o corpo presente. Então, você que está nos assistindo, esteja presente. Está assistindo agora aqui, esteja presente aqui. Porque é tão difícil. Você está ali e essa questão de produtividade, você quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, só que não é nada produtivo. Faça uma boa coisa de cada vez. Eu acho que a nossa geração, não vou nem perguntar a idade, deve ser 40. parecida. Então, estamos juntos. Eu acho que é a geração mais difícil. Vou te falar por quê. Por exemplo, meus pais, nossos pais, eles não viveram nessa geração do iPhone. Não. Então, eles até têm que quebrar a cabeça, como é que funciona o aplicativo, e tem que entrar no banco. Eles são aqueles de querer ficar na fila do banco, tirar o papelzinho. Deixa eu ver no papelzinho se confere. Né? Eles estão assim, não é verdade? Meu pai Então, eles estão se aprendendo, tudo tal. Já a nossa geração aprendeu rápido a mexer com isso e os nossos filhos já nasceram nisso. Se a gente não orientar, por exemplo, os meus mais velhos já chegaram à conclusão, eu não quero smartphone. Dá para eles, tem Nokiazinhos. Quando vem para o Brasil, eles têm os Nokiazinhos, eles querem falar com o pai, com a mãe, tem SMS... Consegue ligar, o smartphone, eles escutam na escola deles. Não, é uma arma. Você tem acesso a que você quiser. Você facilmente se distrai. E eu estou dizendo, não estou falando o outro, estou falando eu. Eu sei quanto tempo depois você pode olhar na vida do celular, você consegue ver quantas horas você se dedicou para coisas que você fala, não, eu podia ter me dedicado para a minha sabedoria, para o meu crescimento, acabei me dedicando para redes sociais, ver a vida do outro. E cá entre nós, a rede social é tão mentirosa, né? Sim. A gente vê o outro sorrindo, feliz e tudo tal. E não é exatamente isso que está acontecendo. Então... É outra coisa, é uma história, uma narrativa, né? E as pessoas querem comprar uma história que, às vezes, Eu assisti recente uma minissérie, Vinagre de Maçã, que mostra exatamente isso. É uma história real de uma influencer que ela criou uma história que ela estava doente para ela ter atenção em cima de uma influencer que realmente era doente. Uau! Nossa, foi uma situação do que está acontecendo, né? De uma doença. Então, tem que tomar cuidado. A rede social ela pode ser muito benéfica, se bem utilizada. Claro, com certeza. Mas, se não, tudo em excesso faz mal, né? E nas suas formações, Mirra, você estudou o quê? Então, eu estudei estudos rabínicos, né? 19, 20 e poucos, quando eu estava morando em Israel. Me formei profissional de circuncisão. E aí comecei a atuar aqui. Hoje eu viajo o Brasil todo para fazer circuncisão. Não são muitos judeus que sabem fazer esse procedimento. Acho que talvez são 5 aqui no Brasil. Porque assim, eu não me considero um médico. Eu estudei muito de medicina para poder fazer. Mas o nosso procedimento também é religioso. Além de ser um procedimento médico, também tem toda a questão religiosa. E se você não estudou a religião, as leis, você não vai saber executar. Então, eu tenho o status, por exemplo, de mohel. Mohel é o profissional que faz circuncisão. E aí eu me formei isso em Israel. E junto, assim... quando eu vim para o Brasil de volta, entrou a carreira artística, de música. Então, hoje eu canto nos eventos judaicos, casamentos, shows, bar mitzvah, bat mitzvah, que é a maioridade judaica, para meninos, meninas. E a minha vida ficou principalmente no campo da arte. E aí a gente tem que um pouco, né, entrar no empreendedorismo, porque só viver da arte não dá, gente. Não aqui dá. No Brasil, não. Não dá, muito difícil. Nossa, que interessante, Mirra. E você foi premiado, né? Um dos meus clipes passou na Billboard, o Bezohrenu et Zion. Foi um clipe que a gente fez em Santa Mônica, lá em Los Angeles, onde pegou os incêndios agora recentemente. Imagens que eu vi lá, falei, caramba, eu estava lá gravando esse clipe. Foi um clipe de 3 dias, tudo atores de Hollywood. Olha! Foi um clipe incrível, gravado com várias câmeras, drones, câmera de água. E a ideia desse clipe, depois quando vocês puderem ver, Mirra Gamerman, está no meu canal de YouTube, é que todo judeu
ele está conectado com a sua terra natal. Quer dizer, eu posso estar aqui no Brasil, mas eu tenho um pedaço meu que pertence à terra de Israel, aos meus irmãos. Eu vou sofrer por eles, eu vou querer entender o que está acontecendo em Israel, eu vou querer, de tempos, ir para lá para me conectar. E o clipe mostra de um rapaz, né, que é o ator, que ele tem visões. Ele tá, para todo lugar que ele vê alguma visão de Jerusalém. Ele lembra das guerras, ele lembra do Muro de Lamentação, ele lembra dos atentados. Exatamente para mostrar isso, que não adianta você fugir de Jerusalém. Jerusalém está dentro de você, que é o versículo que a gente diz debaixo do palio nupcial. Uhum. Quando nós, judeus, casamos, nós quebramos um copo. Uhum. Antes de começar a comemorar, a gente envolve o copo em papel alumínio, um negócio do tal. Aí o noivo quebra o copo com o pé. E antes de ele quebrar o copo, ele fala dizer assim: se eu esquecer de Jerusalém, esquecerei da minha mão direita. Que do mesmo jeito que ninguém esquece do seu braço, do seu próprio corpo, eu não vou esquecer de Jerusalém. Que nossas casas, que a gente está formando uma casa, um novo lar, uma família, elas não estão completas enquanto a casa de Deus, que é o templo, que é lá em Israel, não está destruído. Então, todo judeu lembra quando está construindo um lar, que a casa de Deus ainda está destruída. Nossa, é muito interessante. E é por isso que a gente quebra o copo. Que interessante. Eu sou, assim, eu estudo muito e eu gosto muito de conhecer culturas, de aprender de pessoas, porque tem tanta grandeza nisso, né? Eu vejo que a construção do terceiro templo, quanto se conversa isso em Israel... Uhum. Porque as pessoas não entendem o Muro das Lamentações, o porquê que as pessoas vão lá se lamentar, né? Explica um pouquinho. O Muro das Lamentações é o último muro que sobrou do Templo Sagrado. Onde que hoje está aquele domo lá, que é a mesquita, seria lá já dentro do... Sim. Que é por isso, gente, a grande confusão, né? É a grande confusão. É a grande confusão. Aliás, nós, judeus, nem entramos lá, porque a gente sabe que aquele lugar, além de ser provocativo para eles... Sim. Também é considerado para nós um lugar sagrado, onde faziam oferendas, e a pessoa só podia entrar depois de se purificar, águas e tudo tal. E o sacerdote, falamos de sacerdote, né? Pode você explicar o que é um sacerdote? Então, judeus evitam entrar. Acontece que de tempos em tempos aconteceram de jovens quererem entrar e fazer como se fosse um tour lá, e isso provocou... o lado árabe, e aí as intifadas muito acontecendo por conta disso, mas óbvio que tem o ódio de sempre. Então, aquele lugar para nós, ele é sagrado por causa disso. Então, judeus de todos os tipos, você vai ver, os mais ortodoxos, os menos ortodoxos, bar mitzvah, quando se faz a maioridade judaica, vão comemorar lá. Não tem judeu assim que vai para Israel e fala, não, eu preciso visitar o Muro das Lamentações. Sim. É o lugar que eu vou estar mais próximo da casa de Deus. Sim, porque para vocês que nunca foram a Israel, não entendem muito bem, o muro, o templo, né, o templo sagrado, ele foi destruído, né? Então, ali o muro é o que sobrou, né? Por isso ele é tão sagrado. E aí ele se tornou também um lugar turístico, né? As pessoas também deixam as suas mensagens, seus pedidos. Todas as vezes que eu vou lá, eu vou na parte ali das mulheres, porque é separado, o pessoal, a parte dos homens, a parte das mulheres. Eu vou lá e faço as minhas orações. Com certeza você está mais próxima de Deus para pedir. Sim. É um lugar muito especial. Sim, não tem especial. como não... Você sente, né? E também depois você também, se você entrar lá nos túneis, você consegue ver a parte de baixo do muro. E aquilo como que era incrível para conseguirem a estruturação. Então, eu trabalho com construção civil, então tem várias nuances que você olha e fala, como que fizeram isso há tantos anos atrás? Qualquer engenheiro, arquiteto, o que você quiser, entra lá e fala assim, uau, como isso funciona? Uau, é um uau muito grande de engenharia, muito à frente em tecnologia aquilo ali. Né? As pedras, tudo. Né? É de Deus, não tem explicação. É de Deus, tem uma mão lá. Sim, é incrível. Muito além das nossas mãos. E qual o lugar mais especial para você em Israel? Para mim, Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém é muito especial, porque ela é uma cidade sagrada. Sim. É a cidade onde eu me formei, onde eu morei 3 anos. Tudo que eu tenho de conhecimento hoje vem de lá. Meu avô está enterrado lá no Har HaMenuchot também, que foi para mim meu mestre,
meu avô, né? Aliás, também, meu avô sobrevivente de guerra, também era profissional de circuncisão. Olha. Herdei as faquinhas dele, nós estamos falando de faquinhas de 1930 e pouco. Olha. Ele também herdou do pai dele. Então, Jerusalém, para mim, é a minha casa. Eu estou em Jerusalém, eu não estou nem de Waze, eu me localizo totalmente. Olha. Mas e toda Israel é demais. Isso que eu ia falar, assim, difícil, né? Mas tem um lugar que é do coração. É porque as minhas raízes são de lá. Eu morei em Jerusalém, vivi aquilo lá, e o ar de Jerusalém... É diferente. Eu morei em Beit Vegan, que é muito próximo do Yad Vashem, onde você visitou. Sim. Dá para ir andando, né? Você atravessa a Herzl, se chama Herzl. Você vai cair lá do outro lado, onde está o museu do Holocausto. Está próximo também do cemitério dos soldados. Sim. Então, eu morei do lado do museu Yad Vashem. Eu morei a 500 metros do museu. Pertinho. Lá onde eu morei. Que incrível. Não, é parada obrigatória de evolução humana, eu costumo dizer. Porque muda. Você sai de lá um outro ser humano, com a visão, com outro olhar. É especial. É muito especial. E o que você deixaria, Mirra, para quem está nos assistindo, que olha e fica nessa discussão de política, de religião, de várias coisas, e não se fundamentam, né? O que você diria para essa população mais jovem que está aí num celular? O que você colocaria como pauta principal? Eu acho que toda fonte de ódio, falta de respeito pelo próximo, está sempre enraizado na ignorância. Se a pessoa buscar conhecimento, eu acho que é a fonte da vida dela em tudo, tanto na carreira dela profissional, tanto na vida pessoal dela, no ser dela, e como ela vai ser em relação com a família dela, como um chefe de família. Temos que combater a ignorância. A ignorância é um câncer na sociedade. E quanto mais você se atentar a saber os fatos e tomar cuidado também com a internet, porque às vezes tem muita informação... Muito fake news. Buscar as informações em lugares corretos, isso vai te trazer a construção da sua vida. Para tudo. Na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Eu acho que o que a gente pode fazer hoje pela nossa criançada de hoje é trazer cultura. Eu vejo assim, o carnaval. Nem o carnaval de 20 anos atrás é igual ao carnaval de hoje. Sim. Né? O carnaval hoje virou, assim, símbolos pagãos. E o que eu não acho legal isso para as crianças. Eu nunca frequentei. Eu já morei na Bahia por 2 vezes e juntando tudo 6 anos. E eu nunca fui a um carnaval. Uau! Na Bahia não... Nunca fui na Bahia. Eu sou paulista, em São Paulo. Já estive no Rio. E não é uma coisa... não sei, nunca me apeteceu. Nossa, vou ao carnaval. Né? Agora, cheguei de Miami, fui a trabalho, 0. Né? Eu acho que as pessoas elas têm que entender muito, né? Querer estar em lugares... Eu gosto de, às vezes... Estar na minha casa, lendo um livro, para mim é um super negócio, sabe assim? Eu não sei te explicar, e não é por... Às vezes minhas amigas brincam, é uma jovem senhora, mas desde novinha. E é muito importante as pessoas entenderem o porquê que elas querem estar ali e fazer sentido para elas, né? Eu vejo isso. Eu vejo uma festa enraizada na ignorância. E é isso que eu acho, que se tivesse mais informação, teríamos... Uma sociedade melhor, assim, o criminoso, o bandido de rua. Normalmente, onde está o crime? Onde estão as atrocidades? No público menos informado. No público mais informado, você vai ter menos... Óbvio que pode ter também. Mas você vai ter uma escala menor. É uma escala. Por quê? Porque a informação salva. Sim. A informação redime a pessoa. Sim. E eu faço uma pergunta aqui no podcast, Mirra, que é o que é luxo para você? Para mim, luxo é sinônimo de atenção. Tem que estar atento. Porque luxo é uma coisa que, se você utilizar para o bem, é demais. Pessoal, não tem nada de errado a pessoa querer viver com coisa luxuosa, é demais. Mas também o luxo desvia muitas pessoas para soberba, arrogância... Né? Luxo e lixo é até parecido, é um L que faz a diferença, né? Se você souber ser luz,
que é SL a mais, né? Que faz o U. Então, o luxo vai te levar a caminhos maravilhosos, porque você vai viver bem e vai fazer outros também, vai contribuir para outros também viverem de uma maneira melhor. Agora, as pessoas que não sabem usar o luxo da forma correta, elas vão virar lixo, de verdade. Quantas pessoas a gente vê que tiveram alguma oportunidade e ganharam uma vida de luxo, mas não souberam otimizar isso e acabaram se tornando pessoas que eu acho que não contribuem com a sociedade. Então, o luxo é uma coisa... Que resposta incrível. Eu acho que é uma coisa de atenção. Dá para pegar o luxo e falar, uau, como tem famílias assim, dentro da nossa comunidade, que eles usam o luxo e eles fazem altruísmo com isso, eles fazem bondade, caridade com as pessoas. Eles vivem em luxo, mas não tem problema, eles também doam... Sim. O coração deles não está na riqueza deles. Eles sabem colocar o dinheiro para ser um servo deles, né? Sabe que eu fiz um casamento, eu não posso falar o nome da pessoa, acho que ele gastou 3 ou 4 milhões no casamento, numa noite. É muito dinheiro para gastar num casamento. Mas eu estava na reunião lá com as assessoras, tudo tal, ele falou, o que eu for gastar de luxo, eu vou dar em paralelo para obras assistenciais. Então, de um lado, ele está falando assim, vai ser mais luxo, vai ser mais luxo, vai ser mais, eu vou aumentar o luxo. Mas enquanto ele está aumentando esse balão do lado do luxo, ele está aumentando paralelamente em fazer pelo próximo. Esse luxo é a coisa mais linda que existe no mundo. Sim. Esse é um luxo verdadeiramente luxo. E eu estou finalizando meu livro agora, 50 Tons de Luxo, e eu gosto muito de olhar com outro olhar o luxo, porque as pessoas olham e elas acham que são as altas cifras. E eu acho que a forma como você trata o outro e como você faz se sentir essa sua resposta, a atenção sobre isso, para mim é o que é real o luxo. Porque o mundo hoje, ele quer colocar para você o que seria uma vida perfeita do luxo. E não é assim. Não é. Não é. Porque, no fim das contas, o que te faz feliz? No fim das contas, sem aquilo que você é, sem ninguém ver, sabe? Realmente esse é você. Não é na câmera, não é numa rede social, não é porque você tem que responder X por causa de Y, né? Porque tem toda uma questão, você tem patrocinador, você tem empresa, você tem isso, se você fizer aquilo, é aquilo outro. E o luxo, ele está muito na simplicidade, né? Então, a sua resposta foi fantástica. E como eu gosto de olhar com olhares assim, né, de luxo. E o altruísmo, para mim, ele é fundamental. Grande parte, né, meus 2 primeiros livros eu lancei. E toda a verba deles, de lucro, eu ajudo pessoas a ingressarem no mercado imobiliário. Que maravilhoso. Aliás, quem te conhece, eu já te conheço há um tempo, a gente já conversou várias vezes, né? Que eu sei que você atua no mercado de luxo. Você é uma referência no mercado de luxo, né? Porque Obrigado, você traz negócios para um mundo do luxo e, ao mesmo tempo, é essa pessoa humilde, do bem, que sempre pensa no próximo. Eu acho que isso é luxo. Obrigado. E, para mim, isso é honroso demais. Porque eu acho que o mundo, há 11 anos atrás, tem um capítulo que eu falo sobre minimalismo no meu livro. Porque há 11 anos atrás, eu olhei sobre isso e falei, a pessoa compra. Por quê? E eu fui estudar sobre o minimalismo para realmente fazer sentido às coisas, o porquê que a gente faz as coisas, para quê, né? E senão você se torna uma pessoa tão vazia, tão seguindo uma maré, e aí você pode ter condição agora, você está triste, você vai comprar um negócio, mas você não tem nunca razão para resolver. Né? Então, para mim é muito importante isso, é o fundamental, é a base de tudo. Já ganhei o dia, mas que ótimo, Miri. Eu vou querer ler o livro aí, eu vou querer ganhar um dele. Com certeza. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assistiu até agora, onde te encontra, se quiserem fazer negócio com você, como que faz? Então, vamos lá, meu Instagram é @MirraGamerman, Mirra se escreve M-I-C-H, em hebraico é Mirra. E o que significa Mirra? Vem do nome Micael, do anjo Micael. Em português, meu nome é Michel, mas o nome artístico ficou Mirra. Mirra. Que legal. E aí, Gamerman, meu sobrenome. Aí me acham facilmente, Instagram, YouTube. Acho que meu canal principal é o YouTube, porque eu divulgo muitos vídeos de religião, ensinamentos. Eu tenho programas de ética e moral também. Olha! Que eu ensino ética e moral na visão dos nossos sábios milenares, que viveram há 2000 anos atrás. Sempre procuro fazer isso de uma forma dinâmica, alegre. Eu não acredito em religião
por opressão, acredite somente em religião por amor. E se a mensagem que eu puder, que eu gostaria de passar para todo mundo é: se conecte com o espiritual, nunca de uma forma opressiva. Começa estudando, começa lendo, começa se conectando. Deus é amor. Deus não é opressão. E o conhecimento vai libertar. Quanto mais conhecimento você trazer para a sua vida, para a vida dos seus filhos e da sua família, isso vai trazer liberdade para a pessoa. Que demais. Na verdade, o maior escravo é a pessoa que ela tem todas as liberdades para fazer tudo. Então, na verdade, mas eu tenho toda a liberdade de fazer tudo, mas você acaba sendo escravo dos seus desejos. Sim. Eu posso fazer o que eu quiser e tudo tal, e fazer os seus delitos e todos os prazeres do mundo. Mas uma pessoa que pode fazer todos os prazeres do mundo, e ela está fazendo isso, ela está sendo escravo dos desejos dele. E a religião, no fundo, não é para privar a pessoa a virar aquele servo oprimido, mas sim uma verdadeira pessoa livre, que ela não é escravo dos desejos dela. Que incrível. Que aula, Mirra, tá aqui com você. A gente tem que gravar vários podcasts para falar sobre isso. É sempre uma honra conversar com você, sempre com insights de ensinamento que abrem a mentalidade mesmo, real, sabe? E eu gosto muito, muito de conversar sobre isso, porque você se torna diferente. Depois que fala com você, realmente, o conhecimento, ele liberta. Ele liberta. E, Mirra, muito, muito obrigado. Para você que nos assistiu até aqui, vou deixar todos os canais aqui do Mirra. Se inscreva no YouTube. Quer conversar com ele? Quer tirar dúvida? Muitas pessoas tiraram dúvida comigo a respeito de tudo que aconteceu em Israel. Acho que é um ponto muito importante para você esclarecer com quem realmente sabe, gente. Não fica lendo noticiários de pessoas que nunca nem estudaram, nunca nem estiveram em Israel. Não sabem nem o que aconteceu, como que o Estado foi instituído, por quê, Então, assim, tirem dúvidas com quem realmente sabe. E, Mirra, esse canal eu deixo aberto aqui para você. Muito obrigada. Muito honrado de estar aqui, muito honrado de quem nos assistiu até agora. E conte comigo. Sempre estarei aqui com o seu convite. Já está convidado para a gente, no lançamento do livro, eu vou trazer um livro, uma edição especial para você. Obrigado. Muito, muito obrigada, gente. Até o próximo.